No programa Saiba Mais de hoje, o tema é divórcio. A cada dia, em torno de 1.000 divórcios são registrados no Brasil, uma média de 40 por hora. Os dados são expressivos. Na última década, houve um aumento de 160% no número de divórcios, segundo o IBGE. No ranking nacional, o Distrito Federal está em primeiro lugar e o Amapá em último. E uma curiosidade, a idade média das mulheres que divorciam é 40 anos e homens 44. Para falar sobre esse assunto, a convidada de hoje é a advogada Larissa Baldô. Olá, tudo bem? Tudo jóia, Fernanda. Para começar a nossa entrevista, vamos deixar claro uma diferença entre divórcio e separação. O que diz a lei sobre essas duas denominações? Bem, a separação ela é como se fosse o fim de uma sociedade, enquanto que o divórcio é o fim do vínculo conjugal. O que isso quer dizer? Quando você entra com a separação, né, você define a questão da divisão, pode decidir a respeito da questão dos bens, né? Você tem o direito de sair de casa, né? Você separa os corpos, né? Vamos dizer assim. Mas você não quebra o vínculo conjugal. Isso quer dizer o quê? Que enquanto você está separado, você não pode contrair um novo matrimônio. Você não pode se casar novamente, né? Antes de 2010, a separação no nosso ordenamento jurídico ela era obrigatória, né? Então, por que isso? Se entendia que, uma vez que a família é uma instituição sagrada, né? Você teria que ter várias oportunidades para tentar manter essa família. Ou seja, a gente entrava com um processo de separação, esse processo de separação era só para separar uma pessoa da outra, mas você não terminava o casamento. E aí você teria um ano para tentar ver se havia possibilidade desse casal voltar. Depois de um ano só, você poderia divorciar. Depois de 2010, né, e ainda mais com essa questão de essa visão moderna a respeito do casamento, né, chegou-se à conclusão que, bom, se uma pessoa chega ao ponto de separar-se, é porque não existe a possibilidade dela voltar. São raríssimas as situações em que, apesar de separados, a pessoa chega a voltar com a mesma pessoa. Quando ela chega ao ponto de pedir a separação, é porque realmente ela entende que aquilo ali acabou, né? Então, não haveria necessidade de você esperar um ano para só depois poder divorciar, né? E aí acabou essa regrinha de entrar primeiro com a separação e depois pedir, depois de um ano, a questão do divórcio. Hoje você já pode entrar com um divórcio que a gente chama de divórcio direto. Não precisa esperar nada. Se você quer separar, pode entrar diretamente com o divórcio. E como que é esse processo de divórcio? Ele também ficou mais rápido? Ficou. Esse processo de divórcio, o que vai influenciar na rapidez dele é a questão do litígio, né? Se você entra de forma consensual, né, já com os bens... A divisão dos bens já é pré-estipulada, a questão das crianças também, a questão de visita, guarda, alimentos, tudo já pré-definido, é rapidinho. O problema é quando você tem uma discussão a respeito dos bens, uma discussão a respeito da dívida, dos próprios filhos, da pensão. Aí quando você começa a entrar nesse lado da discussão, o processo de divórcio ele pode prolongar, né? Uma alternativa que a gente tem para não prolongar é pedir para que o juiz decrete o divórcio de forma imediata e deixe as outras questões para serem discutidas durante o processo, porque essas questões podem demorar um ano, 2 anos, dependendo da quantidade de recursos, das manobras, né? Então, assim, você pode pedir no início do processo, mas isso vai depender de juiz para juiz, se o juiz vai conceder ou não vai conceder. No caso de casais que não têm bens para serem divididos e nem filhos, esse processo pode ser feito direto no cartório, não é isso? Pode sim, por meio de cartório. É um procedimento simples, você agenda no cartório a questão do divórcio, o tabelião ele vai redigir os termos do divórcio e você apresenta algumas certidões, né, umas certidões demonstrando que você não tem bens, né, certidão de que você, no caso, você vai declarar que não tem filhos, e aí, questão de horas, você já está divorciado.
E quando um dos dois não concorda com a separação, com o divórcio, como é que fica essa situação? Bom, se um deles não concorda, né, e o outro quer, basta que este que quer separar entre com uma ação judicial, né? Não existe a possibilidade de uma pessoa prender a outra para o resto da vida, né? Então, a pessoa que quer se separar, basta que ela procurar o judiciário e aí você vai ter um início de um processo litigioso. Não, infelizmente, não vai poder ser consensual, né? E o interessante é que, nas questões de divórcio, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais consensual possível, melhor. Principalmente quando você tem filhos envolvidos, né? Porque no direito de família você trata de tantas questões pessoais, né? Você está tratando da família, né? E a família precisa de uma harmonia até no fim da relação conjugal. Porque muitas vezes, quando você tem filho, a briga acaba se estendendo a eles, né? Você cria traumas, você cria desequilíbrio, né? Principalmente quando a criança está em desenvolvimento, né? Então, quanto mais consensual, melhor. Obviamente, se não houver a possibilidade de ser consensual, vai ser litigioso, né? O ideal seria ser consensual, mas vamos falar de uma hipótese de um casal que esteja disputando por bens, a divisão ali não está sendo feita de forma que os dois entrem em um acordo. Como que é feito isso judicialmente? Como é que é ponderado essa situação? A questão dos bens, você depende muito do regime de bens. Então, se é um regime de comunhão parcial, se é um regime de comunhão total, de separação total, né? Depende do tipo de regime que você adotou. Antes de casar, você vai no cartório e você já faz a seleção desse tipo de regime, né? O que a gente percebe é que muitas vezes há uma discussão em torno da divisão dos bens que é irrelevante, porque ao final a lei vai ser aplicada da forma que ela está escrita. Então, por exemplo, no regime de comunhão parcial dos bens, o que era antes do casamento não entra no casamento, né? E o que é construído na constância do casamento, tanto dívida como patrimônio, né? Eles vão ser partilhados meio a meio, né? E não adianta, algumas coisas a gente perde o tempo discutindo, mas a regra é que é meio a meio, no final é meio a meio, né? Então, o juiz ele vai aplicar a lei pura e simples, né? Às vezes a gente perde muito tempo discutindo detalhes, né? Ah, não, mas eu trabalhei mais para comprar esse bem. Não interessa. O que foi adquirido na constância do casamento vai ser dividido meio a meio. Então, vai sempre depender do regime de bens escolhidos pelo casal. Uma pausa agora na nossa entrevista. O programa Saiba Mais vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. O programa Direitos Sem Fronteiras desta semana vai mostrar como é o papel do Sumo Pontífice, o Papa da Igreja Católica, nas questões políticas internacionais. Quem nos ajuda nessa discussão é o historiador e mestre em Relações Internacionais, Fernando Horta, e o professor de Direito Internacional, Jorge Galindo. Não perca! Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é divórcio. E a convidada do nosso programa hoje é a advogada Larissa Valdou. Continuando nossa entrevista, vamos falar agora sobre pensão alimentícia. Um outro grande ponto, né, complicado na hora de um divórcio. Como que é feito isso? Quem que é definido, quem que é obrigado a pagar a pensão alimentícia? Bem, a pensão alimentícia, ela leva em consideração vários fatores.
Primeiro, a necessidade, né? E o segundo, a possibilidade, né? E existem alguns doutrinadores, né, que levam em consideração a culpa, né? Quem é que deu, se alguém deu causa ao divórcio, não teria direito a essa questão da pensão, porque é uma situação muito difícil. Por exemplo, imagina, a pessoa ela foi traída e ela ainda é obrigada a pagar pensão alimentícia para aquela outra pessoa que a traiu. É uma situação muito delicada, né? Mas como é uma discussão muito profunda, né? A gente fica mais com essa questão da necessidade e da possibilidade. A pensão alimentícia, ela leva em consideração a necessidade da pessoa, se ela realmente tem necessidade daqueles alimentos, né? E vai levar em consideração a capacidade econômica da outra parte que poderá oferecer essa pensão. Ela pode ser requerida tanto pela esposa, ex-esposa, ou como pelo ex-marido. Isso vai depender da necessidade desses alimentos, né? E no caso de filhos, como que fica? Os filhos, você leva em consideração a questão da guarda, né? A guarda, o tempo que o filho fica com o pai, né? Ainda mais essa questão hoje em dia da guarda compartilhada, né? Você analisa a questão dos alimentos. Os alimentos, eles são de obrigação tanto do pai quanto da mãe, né? Então, a rigor, o pai tem que pagar metade dos alimentos e a mãe tem que pagar a outra metade dos alimentos. O que acontece ainda, hoje em dia, é que a mãe fica às vezes com o filho, né? E pelo fato dela já ficar com esse filho, obviamente ela já tem as despesas de rotina da criança, o pai acaba passando um valor por fora. Você acaba não tratando em número, né, os alimentos que a mãe presta, né, para o filho. E esse valor da pensão, ele vai levar em consideração também a necessidade da criança e a possibilidade do genitor, né? Então, se esse genitor ele tem um padrão de vida mais alto, ele vai poder contribuir de uma forma melhor, né, para a subsistência do filho dele, né? Se ele já tem um padrão de vida mais baixo, infelizmente, o filho vai ter que ele vai ter que seguir o rumo da capacidade financeira do genitor. Então, ele não vai poder receber um valor muito grande a título de pensão alimentícia. Larissa, tocou num ponto interessante, que é a guarda compartilhada. Gera muitas dúvidas. E no caso de quando, assim, um pai paga a escola e a mãe fica com a criança, essa divisão pode ser definida entre os dois? Um falar, eu pago a escola, o plano de saúde, você já paga quando ele for ter despesas em outros aspectos, como lazer, a pensão alimentícia. Isso pode ser um consenso entre os pais? Pode sim. A guarda compartilhada, ela é uma coisa e a pensão alimentícia é outra. Às vezes a gente trata junto porque envolve a questão de com quem a criança vai estar durante esse período. Então, a gente acaba deduzindo que a criança vai ter mais, quem vai ter mais despesa com a criança é aquele que está na posse, entre aspas, dela, né? Então, a guarda compartilhada, hoje ela é considerada obrigatória, né? E ela, o que ela envolve? É um conceito tradicional de que ambos os pais, eles são responsáveis pela criação, educação, saúde. É uma forma de demonstrar que os dois são responsáveis, porque a impressão que se tinha é que com a guarda unilateral, somente a mãe ou somente o pai que estivesse com a criança teria a capacidade para decidir a respeito de escola, decidir a respeito de profissão, de saúde, enfim, de tudo a respeito da criança, né? Questão religiosa, mas não é só um que é responsável, os dois são responsáveis. E a guarda compartilhada, ela vem exatamente para dar essa noção de que os dois são responsáveis, que independente da quebra do vínculo conjugal, os dois ainda têm um vínculo de família, né? E esse vínculo de família, ele não quebra da noite para o dia, ele tem um vínculo com o próprio filho, né? Ele vai ter
Vai ter essa questão do filho que eles precisam criar, independente de qualquer briga. A pensão alimentícia, ela pode ser fixada de acordo com o que cada um entender, assim, existem várias hipóteses de fixação. Então, se você não deseja fixar, por exemplo, um percentual do salário de um deles, né, de um dos pais, você pode combinar, sim, olha, você arca com uma escola, eu vou arcar com um plano de saúde, você arca com uma natação, eu arco com um balé, enfim, dividir a questão das atividades, né? E você também pode decidir por questão de percentual, que é muito comum, que é o percentual do salário de determinada pessoa. Normalmente, quando ela é servidora pública, que ela tem já uma garantia de salário todo final do mês, você fixa um percentual, né, que mês a mês já bate no contra-cheque do genitor e vai direto para a criança esse valor. A gente sabe que desde 2014 a guarda compartilhada é obrigatória, mas também, por outro lado, um dos pais pode falar que não quer ficar com essa guarda, vai ter o vínculo com o filho, porém não assume a guarda compartilhada. O que muda nessa situação? Se ele não quiser a guarda compartilhada, você não tem como obrigá-lo a assumir essa guarda compartilhada, então ela vai ser unilateral, né? Aquele pai que deseja ficar com a guarda, ele vai ter a guarda unilateral do filho. A questão da guarda compartilhada, ela é muito interessante porque ela presume que haja um consenso, uma harmonia entre os pais, né? E o direito, né? A nossa jurisprudência, a nossa doutrina, ela vai ter que analisar isso com muito carinho, agora que essa guarda compartilhada se tornou obrigatória. Por quê? Como é que você consegue obrigar dois pais a terem harmonia, a viabilizar essa guarda compartilhada se não existe diálogo? Então, na prática, a guarda compartilhada ela é bastante complicada. Você não consegue obrigar duas pessoas a se comunicar. É o que a gente vê hoje em dia. Obviamente, elas deveriam ter consciência de que, independente de qualquer coisa, elas têm um filho e elas têm que juntas criar esse filho, mesmo que não estejam mais casadas. Mas essa consciência são de poucos, não é de todo mundo. Então, eu acredito que o judiciário, junto com o psicossocial, com a ajuda de psicólogos, né, vai ter que trabalhar muito essa questão da guarda compartilhada, principalmente em situações em que você tem um conflito entre o pai e a mãe. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo. O Saiba Mais volta em instantes, não saia daí. A crise na economia afeta o consumidor, preocupa o mercado varejista e vira um problema para o trabalhador brasileiro que precisa manter o emprego. Especialistas falam sobre as perspectivas para a economia, investimento em negócios e sobre os direitos de quem perde o emprego e de quem ganha uma chance como temporário no fim do ano. Não vai perder, é no Repórter Justiça. Às vezes a gente não se dá conta do passar do tempo, até que ele lhe seja retirado. Imagina um pesadelo, você caminhando numa rua, indo para casa, um dia normal. De repente tudo muda, e você nem sabe o porquê. No mundo de aparências, a discriminação vira juiz. Por sua cor de pele, por sua condição social, sem provas. Em um instante, te deitam no chão, colocam uma arma na tua cabeça. É a polícia, você tá preso. E você não entende. O pesadelo parece não ter fim. Fiquei preso por 16 dias. Eu, minha família e meus amigos saímos das sombras para evitar que outros cidadãos brasileiros passem por essa realidade. Apoie a criação das audiências de custódia. Um passo em direção ao fim de injustiças.
O Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é divórcio. E a convidada para esclarecer as dúvidas sobre esse tema é a advogada Larissa Valdou. Continuando nossa entrevista, uma dúvida comum dos casais que se divorciam é sobre o nome, o sobrenome. Como é que fica nessa situação? Bem, houve uma alteração na nossa lei o que acabou gerando um certo conflito na legislação. Se entendia o seguinte, que aquela pessoa que agiu com culpa na separação, né, ela não poderia ficar com o nome. Né, ela teria que necessariamente tirar esse nome. Agora, se ela não tivesse agido com nenhuma culpa, que o casamento não acabou, o casamento não teria acabado por causa dela, ela poderia continuar com esse nome. A questão é que o nome, a gente costuma dizer que ele é um direito, né, personalíssimo, né, é uma questão muito pessoal. E quando você continua usando esse nome de casado, você não quebra o vínculo conjugal, assim, aos olhos de outras pessoas, né? Você continua vinculada, né, ao seu ex-parceiro. Então, um novo entendimento foi no seguinte sentido, olha, hoje a gente já não costuma mais analisar a questão da culpa da separação, porque a culpa pela separação, pelo divórcio, é uma questão muito dolorida para ser discutida. Então, quando você entra nessa seara, você não consegue resolver outras questões que são relevantes também na questão do divórcio. E ficou entendido o seguinte, olha, se acabou o relacionamento, você tem que necessariamente tirar o nome de casado. Quando é que você vai poder ficar com o nome de casado? Quando você conseguir comprovar para o judiciário que a retirada do nome pode lhe causar algum prejuízo, né? E aí fica uma questão muito subjetiva, fica a critério do judiciário para ver se ele vai deixar você manter ou não. Mas a regra é tirar. Se acabou o relacionamento, não tem um porquê você continuar com o mesmo nome. Para a gente dar um exemplo dentro dessa questão aí, entra políticos, artistas, por exemplo, a Marta Suplicy? Sim. No caso da Marta Suplicy, ela é conhecida como Marta Suplicy, né? Se tira o Suplicy, ninguém vai conseguir identificá-la. Então, existe a possibilidade, nessas hipóteses, né, dela continuar com o sobrenome em razão do cargo dela, em razão da pessoa dela. Enfim, esse nome já faz parte da personalidade dela. Então, se ela tirar, vamos dizer assim, se ela tirar esse nome, ela deixa de ser ela mesma, né? A pessoa que ela é conhecida hoje em dia. E por causa disso, ela pode usar esse sobrenome. E tem outra questão também. Ainda que você não... Ainda que o judiciário não adentre nessa questão se você pode ou não usar o nome, se o seu ex-cônjuge autorizar você a utilizar esse nome, também você pode usar, né? Então, se seu ex-parceiro fala, não, tudo bem, você pode utilizar o meu sobrenome, você pode continuar sem nenhum problema, porque ele vai estar anuindo com a utilização do nome. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de quem não casou no civil e está se separando. União estável, como que funciona? A união estável, o que acontece? Existe a união estável em que você vai no cartório e registra essa união estável, e existe aquela união estável em que ela não é formalizada, né? Então, você tem a possibilidade de formalizar a união estável e a possibilidade de não formalizar. Nas situações em que você formalizou, o procedimento ele é muito similar ao divórcio, né? Você vai procurar o judiciário em caso de filhos, né, ou em caso de litígio, ou você pode ir até mesmo no cartório, caso você não tenha nenhum litígio e não tenha filhos. Já no caso daquela união estável, em que ela nunca foi formalizada, há necessidade de você entrar no judiciário, pedindo um reconhecimento desta união estável. O judiciário ele vai reconhecer essa união estável e ele vai fixar a partir de quando ela começou, porque a data do início da união estável ela vai ter um reflexo muito forte na questão da separação dos bens, né? E depois que é definida a data do início da união estável, você faz a questão do divórcio com os mesmos procedimentos. Mas você não tem como entrar
pedir diretamente a questão de divórcio antes que ela seja reconhecida. Em relação à separação de bens, a união estável tem o mesmo valor do casamento civil ou não? Os direitos são diferentes? Não, ela tem os mesmos. A regra, na verdade, é o seguinte: na união estável, se você não formaliza, assim como na questão do casamento, a regra sempre é a questão da comunhão parcial dos bens, né? E na questão do casamento, você normalmente, antes do casamento, na questão da burocracia, da papelada mesmo, que você vai dar entrada no casamento, você tem várias opções de regime de bens, né? E você pode optar por qualquer uma delas. A questão da união estável é que só se você fizer o registro no cartório, né? Aí você vai estar construindo essa questão da burocracia também para a união estável. Se você fizer no cartório, você pode selecionar algum tipo de regime de bens. Se não, vai ser também a questão da comunhão parcial de bens. E quem se divorciou, quiser voltar, casar novamente, pode casar com a mesma pessoa? Pode voltar, sim. E aquelas pessoas que estão separadas e voltam, ela não é considerado um divórcio, né? Então, hoje você tem algumas situações em que as pessoas entraram com processo só de separação, não entraram com processo de divórcio. Então, o que acontece? Ela não é considerada no papel como divorciada, né? Embora conste ali no registro de casamento dela que ela entrou com procedimento de separação, mas ela não chega a ser divorciada. Então, se ela voltar, é como se ela estivesse junto com aquela pessoa a vida toda. Agora, se ela divorcia, ela é obrigada a seguir toda a burocracia de um novo casamento, ir no cartório, fazer a seleção do regime de bens, né? O Estado ele não tem esse poder de impedir que você se relacione com outra pessoa. E tem um prazo mínimo? Para voltar? Não tem um prazo mínimo. Não tem um prazo mínimo nem um prazo máximo. Ok, obrigada por sua participação. O tema do programa Saiba Mais de hoje foi divórcio. E quem esclareceu todas as dúvidas sobre esse tema foi a advogada Larissa Valdô. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada e a gente segue com a programação da TV Justiça. Continue com a gente. Até o próximo programa.